Já imaginou ganhar R$ 500 todo santo mês somente com os fundos imobiliários? Pois é, família, no vídeo de hoje eu vou explicar para você quanto que você precisa investir para você ganhar essa renda mensal aí de forma automática todo santo mês na sua conta da corretora e ainda isento de imposto de renda. Se faz sentido para você, fica nesse vídeo aqui até o final. Bora pro vídeo. Salve, salve família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quem tá falando aqui sou eu mesmo, Murilo Duarte, mais conhecido aí como Favelado Investidor. E como eu já falei aqui no início desse vídeo, família, hoje eu vou mostrar para você quanto que você precisa investir para ganhar R$ 500 por mês somente com fundo imobiliário. E para trazer um exemplo muito mais factível, vamos dizer assim, né, que pode se encaixar com a sua realidade financeira, eu vou trabalhar aqui com 2 fundos imobiliários que não precisa de muito dinheiro para você começar a investir. E lembrando que esses 2 fundos imobiliários eu não estou indicando para você investir, é apenas aqui uma demonstração, um exemplo no nosso cálculo e na nossa simulação, fechou? Agora, se você quiser investir e ganhar dinheiro com isso, ótimo, mas é uma responsabilidade sua. E se você investir e perder dinheiro, infelizmente é uma responsabilidade sua também, tá? Se você ganhar, se você perder, fechou? E para você que não sabe o que são os fundos imobiliários, na minha opinião, é um dos melhores investimentos aí que a gente encontra na bolsa de valores, mais precisamente ali na renda variável. E um jeito aqui, um exemplo muito fácil de você entender, imagina o seguinte, que existe uma vaquinha, onde tem eu, tem você, tem seu tio, tem sua tia, seu namorado, sua amante, todo mundo, cada um com uma quantia, né? Vamos supor que eu tenho R$ 100, você tem 50, fulano tem 10, fulano tem R$ 1.000, cada um pega essa quantia que tem e coloca em uma vaquinha, né? Todo mundo junto ali. E aí existe uma pessoa responsável por esse dinheiro, né? De pegar esse dinheiro da vaquinha e investir adequadamente. Essa pessoa nós chamamos de gestor do fundo de investimento. Só que quando a gente fala de fundo imobiliário, nós estamos falando de fundo de investimento imobiliário. Então o gestor, ele basicamente ele tem que pegar essa grana e investir no setor de imóveis. Então a gente está falando aqui de prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais, shopping centers e por aí vai. Esses imóveis são colocados geralmente ali para alugar. E aí os inquilinos acabam pagando esse aluguel e como você colocou uma grana dentro da vaquinha, dentro do fundo de investimento imobiliário, você recebe uma parte aí desse aluguel também. Então a ideia aqui é o quê? Quanto mais dinheiro você coloca, mais vai voltar para você, né? Esse aluguel que nós chamamos aí de proventos, de dividendos e que dentro dos fundos imobiliários, até a data que eu gravo esse vídeo, são isentos de imposto de renda, os dividendos. Nossa, Murilo, mas por que você está falando até essa data? Porque é bem provável que janeirão aí de 2016 é foda. De 2026, né, o nosso ilustríssimo ministro da Fazenda, da Economia, Fernando Haddad, tá aí com a proposta na reforma tributária, principalmente tributar os dividendos em 5%. Até então, tem uma medida provisória em relação a isso, mas tá indo, tá voltando, tá uma bagunça isso. E de qualquer maneira, se passar, só é válido a partir de janeiro de 2026. Por isso que eu falei até a data desse vídeo, beleza? Mas vamos lá, sem muita enrolação. E quando nós falamos aí sobre os fundos imobiliários, um exemplo que eu dei aqui, foi um dos tipos de fundos imobiliários que existem, que é o fundo de tijolo, que é o que? Imóvel físico mesmo que existe. Agora tem outro tipo, que é o fundo de papel. O fundo de papel funciona muito parecido, só que em vez de comprar esses imóveis, como eu falei aqui no primeiro exemplo, o gestor ele vai pegar esse recurso e vai ali comprar títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, como LCIs e CRIs, onde tem grandes oportunidades porque precisa de muito dinheiro e geralmente a pessoa física em si não tem acesso a esses investimentos, beleza? Então, para a gente trazer esse exemplo aqui, que eu vou mostrar essa simulação, antes você precisa entender isso, o que é um fundo imobiliário e os tipos que existem, até porque nos exemplos que eu vou trazer aqui, são 2 fundos imobiliários de papel, beleza? E antes da gente iniciar aqui, obviamente já se inscreva aqui no canal, porque eu estou com a meta de chegar aí 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda. E obviamente que isso daqui não ajuda só eu, ajuda você também, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, fechou? Então se inscreva e ativa o sininho aí para receber a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui durante a semana, fechou? E vamos aqui para nossa simulação sem muita enrolação e falando aqui sobre o primeiro fundo imobiliário que com certeza você já ouviu falar, que é o MXRF11. Ele é um dos fundos imobiliários mais acessíveis que nós temos aqui na Bolsa Brasileira, onde a cotação, pelo menos nesse momento que eu gravo esse vídeo, está em R$ 9,82. Então ele é muito acessível. Com menos de R$ 10, você já pode fazer o investimento nesse fundo imobiliário. Claro, se você quiser, não estou indicando nada, beleza? E aí, qual que é o cálculo que nós vamos fazer? Então, primeiro, vou colocar aqui fundo imobiliário, é o ticker MXRF11, cotação está em 9,82, valor investido. E aqui
quantidade de cotas e dividendos pagos. Beleza, então vamos lá. Vamos supor que você investiu aqui 10 mil reais. Claro que não precisa ser os 10 mil reais de uma vez, tá, gente? É só pra gente ter uma noção aqui de se eu investir ao longo de um caminho essa quantidade de dinheiro, quantas cotas eu vou ter e cada cota me paga quanto de dividendo, entendeu? E aí você já vai ter sua renda mensal. Aqui nós vamos ter 10 mil dividido por 9,82. Vamos ter aproximadamente aí 1.018 cotas, dividendos pagos por cota. Então uma cota ele paga 0,10, beleza? 10 centavos por cota, dividendo total a receber. Então nós vamos estar recebendo aproximadamente aí R$102 com 10 mil investidos. Beleza? Então aqui a ideia é, para eu receber R$500, em tese, eu deveria investir R$50 mil. Isso em um único fundo imobiliário. Agora vamos aqui o outro exemplo para você entender melhor, às vezes, qual oportunidade você pode estar aproveitando, onde você coloca menos dinheiro e vai ter mais um retorno financeiro. O segundo fundo imobiliário é o CPTS 11, que ele também é muito acessível. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, uma cota dele é R$7,42. Então vamos colocar aqui, ó, CPTS 7,42. Valor investido, vamos partir dos 10 mil reais também. Quantidade de cotas. Quanto de dividendo ele paga por cota? Você desce 0,085. Vamos pegar aí a base do último, 0,085. Então, com 10 mil reais, a gente recebe R$115. Olha a diferença. Com 10 mil reais no MXRF11, nós iríamos receber R$102. Já no CPTS 11, R$115. A ideia aqui, tá? Até um princípio para você, é sempre diversificar. Na minha opinião, nunca coloca o seu dinheiro em um único ativo, seja até mesmo só de renda fixa, seja de renda variável, bolsa brasileira, bolsa americana, ações, fundos imobiliários, jamais faz isso. O ideal é você sempre diversificar. Então, a ideia aqui seria o quê? 25 mil reais em cada. Claro, levando em consideração que você está construindo ali seu portfólio e você está focando aí nesses dois fundos imobiliários, beleza? E aqui você iria receber até mais do que os 500 reais. Você estaria recebendo 541 reais todo mês isento de imposto de renda. Mas tem algumas informações muito relevantes que você tem que levar em consideração aqui, tá? Por exemplo, cotação. Como a gente está falando de dois ativos de renda variável, a oscilação acontece no preço desses dois ativos. Tanto que, se a gente olhar aqui, ó, na valorização, né, a cotação, na verdade, do CPTS 11, lá em um ano atrás, né, 15 de novembro de 2024, uma cota estava em R$ 7,12. Em dezembro do ano passado, chegou em R$ 5,50. E depois teve toda essa valorização aqui, chegando até o preço atual de R$ 7,42, 7,40. Isso acontece também com o MXRF11, que se a gente olhar aqui, ó, um ano atrás, uma cota estava em R$ 8,84, que também em dezembro chegou em R$ 8,06, né, caiu bem, e agora está no preço de R$ 9,81. E outra coisa para a gente levar em consideração, o dividendo pago por cota, porque assim como o preço oscila, o dividendo também pode oscilar, tanto que se a gente for aqui no histórico de pagamento, ó, o MXRF11, 10 centavos, 10 centavos. Aí aqui, ó, o pagamento de abril desse ano de 2024 foi 9 centavos. Já em janeiro, 10 centavos. E por aí vai. Tanto que se a gente olhar lá em 2022, o dividendo chegou a ser maior. 12 centavos por cota, 11 centavos por cota. Então, o dividendo também tem oscilação. Esse simulador aqui é só continha básica, né, para você fazer. É só para você ter um norte, uma estimativa que você pode ir atualizando aí conforme você vai investindo. E é claro, você não precisa investir os 25 mil reais de uma única vez, tá? Você pode investir aí de acordo com o que você consegue, seja 200 reais por mês, 500 reais, R$1.000. Tem gente aqui que deve conseguir aí seus 5 mil reais, 7 mil reais, 7 mil reais por mês. Pô, já tá um monstro, hein? Tá um monstro. Então, fica muito mais factível e mais rápido também você chegar nesse valor. E outra dica muito importante para você aqui, como acelerar esse processo. Sempre quando você receber o seu dividendo, por exemplo, vamos supor que você investiu aqui R$500, né, no MXRF11. Em tese, você vai receber os R$5, que já é a metade, né, um pouco mais da metade, na verdade, do valor da
cota cheia ali do próprio fundo imobiliário, que é R$ 9,82. Então, se você investir R$ 1.000, você já está ganhando R$ 10 de dividendos. Esses R$ 10 você já está comprando uma cota de graça, vamos dizer assim, né? Você está reinvestindo ali onde você já consegue comprar essa cota. Isso funciona também para o CPTS 11. Se você, nesse exemplo aqui, coloca os R$ 1.000, você vai estar ganhando aí R$ 11, que são quase 2 cotas, tá entendendo? Então, você vai acelerando esse processo aí de construção de patrimônio e principalmente para você chegar nos R$ 500 o mais rápido possível, fechou? E se você gostou aqui desse vídeo, faz o seguinte, já deixa o like porque é muito importante que o YouTube vai pegar esse conteúdo e vai compartilhar, vai entregar para mais pessoas só porque você deu seu like, acredita? E eu não tô metendo louco, tô falando sério, então já deixa o like aí para esse vídeo chegar em cada vez mais pessoas e, se Deus quiser, a gente muda a educação financeira nesse Brasil que tanto precisa, fechou? Se você tem algum tema, alguma dúvida ou outro assunto, desde que seja de investimentos e educação financeira, faz o seguinte, comenta aqui que eu respondo você, fechou? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu!